Olá, olá, seja muito bem-vindo no meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou João Paulo e já se inscreva por aqui porque eu sempre trago notícias da atualidade do Brasil e do mundo. Hoje vamos falar sobre o chocolateiro. Vamos falar sobre o Willy Wonka brasileiro e essa polêmica envolvendo a Cacau Show. Que coisa estranha. Vamos entender isso aqui, vamos ver o que está acontecendo. Para você que ainda não viu, tá? O Ministério Público investiga denúncias contra a Cacau Show. A empresa é acusada de submeter funcionários a jornadas abusivas e assédio e condições insalubres de trabalho. Tem mais coisa, gente. Esse aqui é o Ale Costa, né? Se você não conhece, ele é o dono da Cacau Show, uma figura assim que está presente agora na mídia. Ele aparece em vários lugares, faz propaganda das lojas, faz propaganda da marca. Ele é um garoto propaganda da marca, né? Denúncias que envolvem supostas irregularidades nas condições de trabalho da Cacau Show levaram o Ministério Público do Trabalho de São Paulo a abrir um inquérito que atualmente está em fase de apuração preliminar em ação judicial instaurada. Outra coisa, a gente vai ver aqui também o depoimento de uma das mulheres que era franqueada. Então fica até o final que a gente vai ver esse depoimento dela, que é muito importante. E também nós vamos ver a resposta que a Cacau Show e a resposta que o Ale Costa deu após toda essa polêmica. Porque, como vocês sabem, tem essas polêmicas de abuso, né? De que eles mandavam produtos perto do prazo de validade para as pessoas. Tem também a questão da seita. Se as pessoas elas se recusavam a participar dos rituais lá que eles faziam nas convenções anuais, essas pessoas elas eram penalizadas. Tem até uma história de tatuagem que eles incitavam para que os lojistas fizessem tatuagens. Tem toda uma questão esquisita aqui que a gente vai ver isso aqui hoje. Vamos lá, continuando a matéria. As reclamações encaminhadas em 16 de maio pela Associação União de Franqueados relatam casos de funcionários e ex-funcionários tanto da fábrica quanto do resort Bendito Cacau, situado em Campos do Jordão, interior paulista. Entre as alegações estão jornadas excessivas, pressão por adesão a rituais, assédio, homofobia e ambiente insalubre. E assim, as pessoas que se recusavam a participar desses rituais, né, como eles dizem aqui, como eles acusam, elas eram penalizadas. Então, recebiam produtos perto do prazo de validade, recebiam multas, são várias coisas, a gente vai ver aqui esse relato. Bom, em nota, Cacau Show declarou empenho em ouvir e resolver qualquer ponto relatado, os franqueados, colaboradores, parceiros e consumidores. A empresa destacou possuir um canal de denúncias independente com garantia de anonimato e rigor na apuração, além de ressaltar compromisso com um ambiente ético e transparente. Bom, vamos lá. Tem mais uma matéria aqui também interessante. Após negar perseguição, Cacau Show fecha a loja de franqueada que denunciou seita. Pois é, gente, ó. E muitas pessoas, inclusive tem uma página no Instagram chamada Doce Cacau, que ela está denunciando todas essas acusações. Então, todos os lojistas do Brasil inteiro estão fazendo essa denúncia por esse perfil Brasil Cacau. Por quê? A galera começou a ficar com medo, porque eles começavam a receber penalidades, começavam a receber multas. Teve caso de pessoas que relatou que o CEO chegou na loja sem mais nem menos, começou a rondar a loja, fazer perguntas. Teve um caso específico de uma lojista que ela não quis se identificar, que o próprio Ale Costa, o dono da Cacau, segundo ela, perdão, gente. Perdão, tivemos uma queda aqui. O próprio Ale Costa, segundo ela, ele foi até a loja, né, e perguntou o que ela precisava para ficar quieta, para parar com as denúncias, né? Mas tem esse perfil, Doce Cacau, lá no Instagram. Depois vocês deem uma olhada.
tá? Sem notas e textos para trabalhadores franqueados da Cacau Show, tratou de boatos. Matéria do Metrópolis que relatarão os abusos e perseguição da empresa contra franqueados que questionam a política. Bom, enfim, esse aqui é mais uma matéria. Também tem diversas matérias. Se vocês quiserem, deem uma olhada lá na íntegra, mas eu vou mostrar aqui para vocês o relato, né? O relato de uma franqueada. Após toda a repercussão dessa grande rede de franquias de chocolates, eu finalmente tenho a chance de falar tudo o que vivi durante 5 anos fazendo parte dessa rede e não ser taxada de fracassada. Afinal, são mais de 1.000 lojas ao longo do Brasil repassando. Será que o problema realmente é o franqueado ou a franqueadora? Nos 5 anos de franquia, já cheguei a ter 8 lojas. Não todas ao mesmo tempo, mas já montei 8 operações, sendo lojas e quiosques. Meu marido já fomos ameaçados, nós já fomos humilhados, nós já passamos por situações que eu, sinceramente, hoje olho pra trás e penso assim, como que eu vivi isso? Vou começar com a bomba. Eu fui multada em R$ 12.000 por descaracterizar um produto. Mas o que seria descaracterizar um produto? Uma barrinha escrito "Você é show", e essa barrinha foi feita para a campanha de Dia dos Pais. Passou o Dia dos Pais, não vendeu. Quais eram as chances de vender? Ou era isso, ou eu não iria vender o produto, porque ele é muito fumo. No intuito e desespero de vender esse produto, porque você não pode devolver para a fábrica, a gente tirou o chocolate escrito "Você é show" da embalagem onde está escrito "Pai, você é 10" e vendemos ele em cesta, sem a embalagem original, mas com a embalagem guardada caso algum cliente questione sobre a sua validade, que estava dentro da validade. E quem me aplicou essa multa de R$ 12.000? O gerente regional, que seria a pessoa responsável por me orientar. Até porque eu entro numa franquia para ter o know-how deles, senão eu abririam a loja de bombons da Luísa. Ele viu esse problema em uma loja minha e foi em todas as outras para poder multar todas as lojas. Por isso, total de R$ 12.000. E não teve advertência ou orientação. Foi multa e você tinha que pagar. Eu fiquei mais de 1 ano sem receber nota fiscal. Como que meu fornecedor principal fica sem faturar produto pra mim por 1 ano e quer que eu sobreviva? Como? Vamos falar do dono da marca, que ele é um figuraço, né? Todo mundo conhece. Ele lança livros de aventuras e a vida dele e ele quer que você venda na loja. Você é obrigado a vender um livro que nem se você der de graça as pessoas estão querendo. Quando chegam nas grandes campanhas, você é obrigado a abrir nos domingos, tanto próximo da Páscoa quanto próximo ao Natal. E se você não abrir, você toma multa. A questão é que não é só você abrir a loja, você precisa ter vendas. Por quê? Se você não tem vendas, no sistema deles consta que sua loja não foi aberta. Agora imagina você no centro da cidade de Belo Horizonte no domingo, onde o movimento tá lá na Feira Hippie e você tá na extremidade contrária, sem nenhuma pessoa passando. Você corre o risco de ser assaltado, você não é o dono da sua loja, você é funcionário dessa franquia. E se ela determina que você tem que abrir no domingo, você tem que abrir. E teve uma vez que eu não tive vendas, porque não tinha ninguém na rua, e o meu consultor me pediu uma filmagem para eu falar o horário e a data para realmente comprovar a ele de que eu estava com a loja aberta, porque só as filmagens na câmera para ele não foi suficiente. Essa aqui é boa. Eles lançaram uma taxa do cacau devido ao alto preço que ele ficou numa época e sem informar previamente pela COF, ou sem discutir, debater ou tentar repassar que seja uma parte desse custo ao consumidor, eles transferiram para os franqueados. E pasmem, essa taxa foi cobrada sobre produtos já produzidos, ou seja, antes da leva alta do cacau, e sobre o panetone de frutas, que não tem o quê? Cacau. Ainda falando sobre panetone, vocês sabem que a variedade do panetone ela é imensa. Só que em todas as lojas que você for dessa rede, o panetone vai vencer ou no final de janeiro ou no final de fevereiro. E não é porque ele vai vencer, não. Porque o panetone fica na Americanas o ano inteiro. É porque eles forçam o franqueado a não vender esse produto após janeiro. Ou seja, nenhum franqueado vai vender produto vencido. Mas ele não tá vencido, não sei se deu pra entender. E pra quem fala que não existe perseguição, existe sim. Meu marido uma vez participou de uma reunião, ele e o gerente regional. Aquele mesmo gerente que me deu uma multa de R$ 12.000. Nessa reunião, a gente já tava com alguns boletos acumulados e queríamos da melhor forma tentar resolver a situação. Não estávamos recebendo produto, não estávamos, ficamos por 1 ano assim. E ele falou pro meu marido assim, por que você não vende esse carrão seu? Na época, a gente estava com 5 lojas ativas e não era uma próxima da outra. A gente precisava de um carro grande, porque as caixas de Natal e Páscoa são enormes. Então, a gente precisava de um meio fácil. E a gente tinha uma estrada, depois a gente trocou numa Toro, só que ela era financiada. E ele não sabia disso. Sabe o que ele queria? Ele queria resolver a situação da franquia, da franqueadora, né? Que a gente pagasse o boleto. E, assim, como que a gente ia pagar? Se a gente ia ficar andando a pé, de ônibus? Ele não estava nem aí. Ele só queria resolver a parte dele, porque as pessoas são egoístas a esse ponto. Porque a gente tá falando de uma franquia milionária, mas eles querem resolver só o problema deles. E você, que confiou na marca, que depositou tempo, depositou sonho, depositou investimento, depositou tudo,
Eles estão um pouco se lixando. E vai ter que ter parte 2, porque eu não risquei tudo aqui dessa lista. Se você tem algumas histórias parecidas com a minha, foi funcionário, ou dos hotéis, ou da fábrica, deixe nos comentários aqui o seu relato. Nós juntos. Pois é, gente, e relatos como esse tem vários, tá? Esse aqui é só alguns que eu vou trazer aqui pra vocês, vou mostrar mais outro, mas tem muita gente também que não tá relatando com medo de ser perseguido. Tem muita gente que ainda tem loja aberta, entendeu? Que tá com medo de repassar suas lojas, ainda mais depois dessa polêmica toda, né? Muita gente vai ficar com medo de adquirir a franquia, então tem muita gente com medo de repassar a loja, com medo de sofrer sanção, né, de sofrer alguma penalidade por conta deles e não tá falando. Mas tem muita gente que sim está falando, que está se expondo. Alguns dão depoimento, mas não querem se identificar, né? Vamos para mais um depoimento aqui. Que não é de hoje, né? Eu comecei na franquia em 2019, 6 meses antes da pandemia, e a gente estava com uma perspectiva muito boa até de retorno. Pensou, vamos diversificar os investimentos, a gente já é do ramo de comércio, pensei que seria mais uma experiência. Então a gente não era inexperiente no comércio, né? E quando começou, logo depois veio a pandemia e a gente passou por um cenário de exceção. Então a gente não teve, eu e meu esposo, a gente não teve assim a perspicácia de entender que algumas coisas já eram cultura e não, como eu posso dizer assim, uma exceção. Com o final do período de exceção da pandemia, que os problemas ficaram mais evidentes. E quanto mais eu questionava, eu falava, isso não está certo. Essa cobrança aqui, ela impacta na minha rentabilidade. E a rentabilidade prometida da marca é outra. E as contas não batiam, a gente abria chamados e às vezes ficava no ar, ficava, né, sem resposta ou com respostas vazias. Foi quando eu comecei a ter problemas, comecei a receber assim, respostas cada vez mais ríspidas, ameaças de não renovação de contrato, o que culminou para tudo e uma sequência de fatos que foi levando a loja à insolvência, inclusive, porque eles te dão uma perspectiva de ganho de margem bruta e você faz as contas dentro daquela margem bruta, né? E essa margem bruta não se mantém. É uma dor que não é de hoje, Perdão, né? gente. Nós Eu começamos. acabei pulando aqui, mas deu pra gente entender, né? Mais ou menos essa moça aqui, ela decepcionada com a marca. Vamos agora para a declaração que a Cacau Show deu, né? Para a nota oficial deles. Eles publicaram isso aqui, ó, no perfil da Cacau Show mesmo, tá? Aí no perfil do Ale Costa. E eles falam assim: da família Cacau Show a todos os brasileiros. Nos últimos dias fomos surpreendidos por publicações inverídicas sobre a Cacau Show que circularam na internet. São ataques injustos à nossa história e aos nossos valores e principalmente às milhares de pessoas que constroem essa marca com integridade e amor. Temos uma trajetória de mais de 37 anos construída com trabalho sério, respeito, verdade e coragem. Somos a maior rede de chocolates finos do mundo, a maior franqueadora do Brasil, com quase 5 mil lojas e mais de 22 mil pessoas em nosso ecossistema. E cada uma delas merece respeito. É indignante e entristecedor a deturpação de alguns momentos simbólicos que são tão especiais para a nossa cultura. A gratidão. No fim de ano é uma prática espontânea marcada por acolhimento e liberdade, a oração do Pai Nosso. Quando feita, é voluntária e respeitosa à liberdade de crença. Promovemos um ambiente de trabalho ético, inclusivo e que valoriza a diversidade. O chamado ritual do cacau.
É uma vivência sensorial com licor de cacau 100% cacau não alcoólico, oferecido como experiência cultural e gastronômica, inclusive em nossos hotéis, uma forma de celebrar nossa principal matéria-prima. Nada disso fere valores, pelo contrário, reforça o que somos, uma empresa humana, com alma, que ouve, que caminha junto, que constrói com coragem e verdade. Com os franqueados, temos uma relação baseada em confiança e parceria ao longo do prazo. Mais de 50% deles estão conosco há mais de 7 anos, representados por um maduro conselho de franqueados. Enfrentamos juntos o aumento de mais de 300% no preço do cacau, a instabilidade econômica e até o incêndio em nossa fábrica de Linhares. E mesmo assim, seguimos crescendo. Investimos em logística, ampliamos a fábrica e estamos construindo um novo centro de distribuição. Não porque é fácil, mas porque temos um propósito que nos move. Vivemos para, juntos, tocar a vida das pessoas e não vamos permitir que distorçam quem somos. Nosso sucesso é fruto de paixão, trabalho e ética. Nós ouvimos as pessoas, temos compromisso com a verdade, seguimos trabalhando firme, sem segredo, sem mistério, só trabalho e chocolate mesmo. Bom, esse foi o comunicado oficial da Cacau Show, né, que eles deram. E aí, o que você acha, né? Tem muita gente falando que não é só a Cacau Show que é assim, que a grande maioria das franquias são dessa forma. O que você acha desse caso? Comenta aí embaixo nos comentários o que você acha disso. Bom, eu não vou achar agora, gente, mas tem uma página sim que está compartilhando toda essa polêmica, né? Tá compartilhando os abusos, as pessoas. Esse aqui é o perfil do Ale, do próprio dono da Cacau Show. Então ele aparece aqui muito, ele se considera mesmo um Willy Wonka brasileiro. Lá na sede da Cacau Show tem um parque de diversões, tem tobogã, que não sei o que lá. É um maior barato, né? Eu não sei dizer de verdade, a gente que tá de fora aqui, a gente ouve as coisas e a gente acaba acreditando, né, nessas coisas. Acredito que muitas dessas coisas sejam sim verdade, né? Porque a gente sabe como é que é, né, gente? A empresário, ainda mais empresa grande, franquia, eles querem o deles. E se você é pequeno, você tá ali comprando deles, eles sabem que você depende daquilo. Muitas das vezes a pessoa, ela vende carro, ela vende casa, ela vende alguma coisa, sabe, para construir a franquia, para trabalhar para a franquia. Chega lá, ela largou o serviço dela, ela vendeu o carro dela para construir aquilo, para trabalhar com aquilo, né? Acreditando num lucro que eles apresentam. Chega lá, não é bem isso. Chega lá, tem taxas, tem coisas abusivas, então é complicado. Acredito que seja verdade, sim. Principalmente os casos que estão na justiça, que a gente não teve acesso ainda, né? Que casos são esses, mas tem casos na justiça de abuso mesmo, né? A questão do ritual, como eles disseram, é um ritual ali sensorial. Aí eu já não sei dizer se é um ritual espiritual, se é um ritual ali que eles fazem, mas que não tem nada a ver com invocação de entidade. É bem estranho, né? Mas escreva aí nos comentários o que vocês acharam desse caso, o que vocês estão achando. Se tiver mais alguma atualização, mais alguma polêmica sobre isso, eu trago aqui para vocês. Então é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer estar por cima das maiores notícias do Brasil e do mundo, já se inscreva aqui no meu canal, porque eu vou trazer mais conteúdos como esse. Muito obrigado e até o próximo vídeo.